Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas e eu sou colaborador aqui do canal do Professor Jalbert e nessa série de vídeos nós estamos respondendo essas questões. Hoje nós vamos resolver uma questão muito importante, falando um pouquinho de eletrônica, mais especificamente os conversores Buck-Boost, tá? Essa tipologia que aparece é mais aprofundada na eletrônica de potência, é de essencial informação e conceitos para o engenheiro eletricista. Então, desde já, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações se estiver por um aparelho móvel e também entra para a nossa comunidade no Telegram. Lá nós temos conteúdos 100% exclusivos, o link está aqui na descrição desse vídeo. O que você precisa entender é que a gente vai fazer uma revisão geral desse conversor. A gente vai lembrar, claro, como é que conversores funcionam, se você ainda não viu esse conteúdo, e a gente vai sair do absoluto zero até conseguir resolver essa questão que é lá do ENAD 2008, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse item, que ele apresenta já de cara isso daqui. E aí ele traz o seguinte, ó, o circuito representado na figura acima é conhecido como conversor Buck-Boost. Se você nunca viu conversores, não tem problema, tá? A gente vai fazer uma breve recapitulação desse conceito. O conversor do tipo Buck-Boost, ele é um conversor que converte corrente contínua em corrente contínua. Aí você deve estar se perguntando, nossa, Ives, então para que eu quero converter corrente contínua em corrente contínua? Às vezes a gente precisa, a partir de uma certa tensão, né? Pegar esse valor de tensão e abaixar por algum motivo. Ah, eu estou lá com 220 volts e preciso abaixar para 5 volts, que é a recepção lá do meu celular. Então, eu acabo abaixando essa tensão. Então, em alguns momentos específicos, a gente precisa desse tipo de conversor. Ele é a junção de um conversor chamado Buck com um conversor chamado Boost. O conversor chamado Buck é o conversor que a gente chama de abaixador. O que é que esse conversor faz? Ele pega aqui, ó, essa daqui é o valor da tensão de saída, que é o V0, enquanto o VI é a tensão de entrada. E aí, o que é que acontece nesse sentido? A gente tem que a tensão de saída ela é maior do que a tensão de entrada, no caso do Buck, que é o abaixador. E no caso do Boost, que é o elevador, a tensão da saída ela é maior. Então, o conversor sozinho tipo Buck, ele abaixa a tensão. O conversor tipo Boost, ele eleva a tensão. Ives, e o conversor Buck-Boost? Aí ele pode abaixar ou ele pode elevar. Vai depender de uma variável muito interessante que é chamada de tempo de trabalho, também conhecida como duty cycle. A gente vai falar um pouquinho dela já já. Bom, mas vamos entender o circuito aqui e já já a gente vai para a questão. Por que entender o circuito? Porque na questão diz assim, sobre este circuito, considere as afirmações a seguir, tá? Bom, Ives, já dá para matar até mesmo as informações, já, mas eu quero fazer uma recapitulação com você desse conteúdo que é extremamente importante para a formação do engenheiro eletricista. Então, veja só, Ives, como é que é o princípio de funcionamento dos conversores? Tanto o Buck quanto o Boost, como o Buck-Boost, esses conversores eles são compostos por indutores, capacitores, a gente tem aqui diodo, que é o nosso semicondutor, e a gente tem uma chave aqui, que essa chave pode ser um MOSFET, controlado por um PWM, enfim, não é uma pessoa lá apertando não, porque a gente vai perceber, inclusive, que essas frequências são bem grandes mesmo, coisa de 20 kHz, 50 kHz, então é algo muito rápido. O que a gente precisa se ligar é o princípio de funcionamento desse processo. Bom, no começo do circuito, em que tudo está aberto, nada está carregado, nada está energizado, né? No conceito inicial, a gente tem uma fonte que ela está separada dessa carga aqui. E aí, a partir de certo momento, a gente fecha esse circuito aqui. Na hora que a gente fecha esse circuito nesse ponto, o nosso indutor ele vai começar a carregar. E aí ele vai adquirir uma tensão que a gente chama de VL. Tá? Então, esse indutor ele começa a carregar, e aí, a partir do momento que esse indutor ele começa a carregar, ele vai adquirir uma certa tensão. Que tensão é essa que ele vai adquirir? Ele vai adquirir a tensão VI. Tá? Bom, Ives, então ele vai adquirir essa tensão VI nesse processo de carregamento. Primeiro, quando chegou nesse nó aqui, por que essa corrente desceu e por que ele não vem para cá, não passa pelo diodo? Porque nesse caso aqui, o nosso diodo está reversamente polarizado. Então, ele funciona como uma chave aberta. Bom, então eu vou partir do pressuposto, né? Eu vou escrever aqui um gráfico de VL
em função do tempo, eu vou partir do pressuposto que esse valor inicial nosso aqui, ele é o valor VI, tá? Vou partir justamente desse pressuposto aqui. Então, o valor inicial de VL é justamente esse mais VI, ok? Bom, Ives, o que é que vai acontecer, né? Bom, então, nesse processo, né, enquanto a chave estiver conectada, a nossa tensão aqui no indutor, óbvio que ele vai carregar, vai ficar sendo mantida aí. Tá? Então, vamos dizer aqui que a chave S está acionada, e para utilizar essa expressão, eu vou colocar assim, ó, S como sendo a representação aqui no nosso gráfico. O que significa dizer esse S aí nesse gráfico? Significa dizer que a gente está mantendo a chave ligada durante esse ciclo de trabalho. Bom, Ives, só que depois essa chave ela vai se abrir, né? Isso, essa chave ela vai se abrir. Quando essa chave se abrir, aí a gente só fica com esse componente aqui direito do nosso circuito. E aí o que é que vai acontecer nitidamente? O que vai acontecer nitidamente vai ser o seguinte, essa corrente elétrica aqui, ela vai começar a carregar o nosso capacitor. E aí ela vai circular aqui pelo ramo do diodo, porque agora o diodo vai estar diretamente polarizado. Ives, então esse capacitor ele vai ficar carregado com uma certa tensão, e essa tensão desse capacitor vai ser transferida aqui para a saída, né? Isso vai ser transferida pela saída. Só que observa o seguinte, a corrente ela está tendo um comportamento diferente do inicial. No comportamento de carregamento, ela fez isso daqui. Agora, observe que o valor que a gente vai encontrar aqui, numericamente falando, ele vai ser um valor negativo. Tá? Então, a gente vai adquirir um valor negativo. Então, uma característica do conversor buck-push é que, de fato, a gente consegue aumentar ou baixar essa tensão, a depender de o quanto eu aciono essa chave, que a gente vai falar já já desse termo. Quanto eu vou oscilando essa chave, eu consigo dizer se a tensão vai ser maior ou se vai ser menor. Mas a polaridade que é entregue, né, enquanto na fonte o positivo está em cima, aqui o positivo está embaixo. Aí, então, em relação à referência que é a entrada, a tensão que a gente entrega ela é o quê? Ela tem uma polaridade inversa. Por funcionamento do equipamento, a grande maioria dos nossos equipamentos, computadores, impressoras, celulares, isso pouco interfere no seu funcionamento. Ives, então aqui a gente vai adquirir, né, um valor negativo, menos V0, né? Isso. Quando é que isso acontece? Isso acontece nesse intervalo aqui, ó. Que é justamente o intervalo em que a chave se abre. E aí, a partir disso, ó, a gente vai ter este comportamento. Esse comportamento aqui eu vou chamar de S barra, tá? Onde S quer dizer que a chave está fechada, ok? Consequentemente, S barra quer dizer que é quando a chave está aberta. E o nosso conversor ele vai fazer isso a uma frequência extremamente alta. Óbvio, quanto maior for essas frequências, gente, a gente considera na literatura, né? A gente faz os cálculos e questões de concurso, que a potência na entrada é igual à potência na saída. Mas aqui dentro existe uma potência. Inclusive, esse diodo aqui ele influencia, tá, no rendimento no nosso conversor. Mas isso não é tema da nossa questão, mas a gente pode trabalhar isso em uma outra oportunidade. Bom, Ives, então esse processo ele vai acontecer indefinidas vezes, né? Isso, ele vai acontecer indefinidas vezes. Tá? E aí, o nosso gráfico ele continua. O que nos interessa saber é observar o seguinte, que a gente tem um tempo aqui. O ciclo de trabalho, né, ele se repete a cada certo tempo. Ou seja, ele liga e ele desliga. Esse aqui a gente chama de TS. Tá? Seria o tempo aí para a chave abrir e fechar. Esse tempo aqui, que S fica ligado, a gente chama de T-on. Enquanto esse tempo aqui que a chave fica desligada, né, a gente chama de T-off. Por que é importante eu entender isso? Que isso é um acionamento da chave que está vinculada. Claro que tem os estados transitórios, tá, pessoal? Eu não estou querendo entrar nos níveis mais profundos da eletrônica de potência, não. Eu quero que você entenda os conceitos. Então, bem básico mesmo. Ives, então aqui, o que é esse tempo? Esse tempo aqui é o tempo que eu estou funcionando, né? E aí existe uma relação que a gente chama de Duty Cycle, ciclo de trabalho. Ou seja, é o tempo, é a fração, é a relação, por definição, do tempo em que a chave fica ligada comparada ao tempo total.
Que isso, inclusive, você vai encontrar valores como, por exemplo, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. E se o valor for 1, quer dizer que a chave fica ligada o tempo todo, que não faz sentido. Então, os valores desse cara aqui, né, eles são maiores do que 0 e geralmente menores do que 1, tá? Então, esses são os valores que a gente vai trabalhar aí com esse Dutt Cycle. E por que é importante esse Dutt Cycle? Porque ele vai ajudar a gente a entender uma equação extremamente importante. Mas até aí a gente já consegue responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, as afirmativas, que no comando ele vai dizer assim, ó, considerando as informações apresentadas e analisando as informações assim, conclui-se que... Aí ele pergunta quem é verdadeiro e quem é falso, em síntese. Então vamos lá, ó. A aplicação do conversor Buck-Boost é converter uma tensão contínua em alternada. Não. A aplicação do conversor Buck-Boost é abaixar ou elevar, né, essa tensão a partir do acionamento dessa chave Szinha aqui. A partir de quê? É uma tensão contínua sendo convertida em uma tensão contínua. Não tem nada a ver com tensão alternada. Então, essa primeira informação está falsa. Aqui a gente já resolve uma parte do problema. Aí a outra pergunta que ele faz. A variação de tensão V0 no conversor Buck-Boost ocorrerá em função da frequência de chaveamento da chave. Verdadeiro, não é isso que eu estou falando para vocês desse Dutt Cycle? Esse Dutt Cycle é que determina, né? Então, isso daqui é a verdadeira. Ives, mas eu quero entender, né? Por que que isso aí, de fato, acontece? E aí a gente vai entender esse processo aqui com a gente, tá? Ó, olha só. Deixa eu tentar isso aqui. Pronto, ó. Vamos já responder a alternativa, né? As duas são verdadeiras? Não. As duas são verdadeiras? Não. A primeira é verdadeira? Não. A primeira é falsa. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Alternativa correta, letra D, tá? Eu tenho um gabarito, já encontrei o gabarito, mas eu quero debater o conceito com você. É importante que você entenda. Né? Então vamos lá, a gente já chegou até aí. Ives, e aí como é que eu sei que essa frequência ela tem relação? Porque a gente tem que encontrar uma relação entre VI e V0. Né? Ou seja, quais seriam os fatores aí que interferem no meu conversor, VI e V0? Como é que funciona esse processo? Bom, é isso que a gente vai trabalhar agora. Em regime permanente, a tensão sobre esse indutor ela tem que ser zero. Né? Em regime permanente, em condições ideais. O que significa dizer isso? Significa dizer que em regime permanente, essa área aqui que eu vou chamar de A, ela tem que ser igual a essa área aqui que eu vou chamar de B. Tá? Então, em síntese, a gente tem que ter esta área aqui, ó, equivalente a essa área aqui. Então, sem muita dificuldade, a gente pode escrever, né? Inclusive, assim esse formato, ó, A igual a B. A gente pode escrever A igual a B. Ives, quem seria A? Bom, A seria, né, a base vezes a altura. Então, seria a tensão VI vezes T1. Então, VI vezes T1. Ives, e quem seria B? Observa bem. Como o objetivo é a gente aparecer esse Dutt Cycle aí, para a gente ter esse termo, eu tenho que sempre trabalhar com T1. Óbvio que eu poderia fazer, né? É V0 vezes T-off. Só que T-off, se a gente parar para analisar, ele é justamente, né, o TS, que é a parte toda, menos o T1. Tá? Então, eu vou escrever T-off como sendo TS menos T1, só para facilitar. Então, ele vai ser, como eu estou trabalhando com áreas, então eu estou pegando o módulo. Né? Então, é V0 vezes TS menos T1. TS menos T1. Beleza até aí? Qualquer coisa, solta a folha, a gente vai para uma outra folha. Eu vou levar isso aqui para uma outra página, tá? Só para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade. Pronto, vou trazer para cá. Ó, então, essa daqui é a primeira informação. Ives, faz a distributiva aí. Então, a gente vai ter VI vezes T1, que é igual, fazendo a distributiva, V0 TS, né? Menos V0 T1. Como eu quero que apareça o Dutt Cycle, que é T1, né? Ó, lembrando que o Dutt Cycle é T1 dividido por TS. Eu vou dividir toda a equação por TS. O que é que eu vou ter, né? Eu vou ter aqui, ó, VI vezes T1 dividido por TS é igual a V0 TS dividido por TS menos V0 T1 dividido por TS. De tal forma, ó, eu vou chegar aqui, ó, TS com TS vai embora, e onde tiver T1 sobre TS, eu tenho justamente o Dutt Cycle, que é o D, né?
E aí a gente continua a nossa equação. Então, VI é igual, né? VI vezes D, né? Vezes D é igual a V0 menos V0D. Que aí eu posso isolar isso daqui, né? Colocar em evidência esse V0. Então, a gente vai ficar aqui ó, com 1 menos D é igual a V0. Como a minha ideia é encontrar a relação da saída com a entrada, né? Então, eu vou dizer o seguinte, que VI, D, aí eu pego esse termo aqui que está multiplicando e passa dividindo. É igual a V0. Ah, Ives, então quer dizer que V0 é igual a D dividido por 1 menos D, VI. Ou seja, a nossa saída, que é V0, lembrando, se relaciona com a nossa entrada dessa forma. Ah, então quer dizer que o Dutt Cycle, que é o T-on sobre o TS, ele influencia nisso daí, né? E aí a gente poderia testar N valores, né? Então, a equação que a gente fica aqui no final das contas é V0, que é a saída, igual a D, dividido por 1 menos D, vezes VI. Essa é a equação aí do nosso conversor Book Boost. Para facilitar essa visualização, né, e a gente entender em que momento ele é abaixador e em que momento ele é elevador, eu preparei para você uma planilhazinha eletrônica que você vai poder acessar pelo link abaixo da descrição desse vídeo. É só você copiar essa planilha e aí ela é genérica para você. Claro que são os valores aproximados, mas isso pode te ajudar nos seus estudos e essa é uma das ferramentas no qual eu quero contribuir. Beleza? Ó, dá uma olhadinha aqui na planilha, né? O que a gente colocou? Eu coloquei aqui, você vai modificar em síntese só os 3 valores, né? Na verdade, 2 valores. O primeiro é qual é a tensão de entrada que você tem e qual é, né, a frequência de chaveamento. Nesse caso, eu coloquei 20 kHz, que equivale a 50.000 Hz. E aí, automaticamente, a gente já consegue fazer o cálculo, né, do tempo, né, que a chave demora para fazer o movimento de abrir e fechar. Tá? A partir disso, eu já saí colocando, né? Não faz sentido Dutt Cycle 0, né? E aí a gente coloca a partir de 0.10, mas eu só coloquei o 0 para você ter tensão, né? Não teria que estar em operação. Bom, então para o Dutt Cycle 0.10, utilizando aquela equação que eu acabei de mostrar para você, a gente tem esse valor. Ou seja, qual é o valor de referência? O valor de referência é 24, mas o meu conversor só está entregando na saída 2.6. E aí, isso significa dizer o quê? Que a gente abaixou a tensão. Se o Dutt Cycle for 0.20, vamos botar assim, 20% do tempo a chave permanece ligada. Aí a tensão já é 6. 30% do tempo a chave permanece ligada. Aí já é 10.29. Ives, onde é que acontece muito esse conversorzinho aí? Bom, existem os famosos carregadores de notebook universais, né? Primeiro, eles têm um conversor CA-CC, tá? E depois eles têm um conversor Book Boost, que é CC-CC. Que aí você tem lá, ele vai dar para você a quantidade de volts, né? Por exemplo, tem notebook que é 19 volts, notebook que é 18 volts, notebook. E aí você vai mudando lá aquela posição e aquela posição automaticamente configura o Dutt Cycle, tá? Olha que massa. Aí, a tensão, né, é 16. A partir disso, ó. Por que não faz sentido botar Dutt Cycle 50%? Na verdade, até faz. Existe até algumas aplicações, mas não é temática dessa aula. Porque eu vou entregar em síntese o mesmo valor. Claro que aqui nessa tabelinha a gente está desconsiderando as perdas que acontecem na conversão, do diodo e etc. Então, a partir disso a gente entrega basicamente a mesma tensão, tá? A partir passou de 50, turma, e aí a gente já muda o negócio. Ó, deixa eu botar aqui, por exemplo, 51, só para você ver como muda. Ó, já mudou. E se eu botar 0,56, aí esses valores você consegue mudar, tá? Eu coloquei aí nesse valor variando de 0 a cada 0,1 para ficar mais claro. Então, passou de 0,50, a gente sai do status de abaixador, né? E passa aí para o status de quê? De elevador. Entra 24, mas sai 36. Entra 24, mas agora sai 56. Ou seja, eu permaneço mais tempo com minha chave ligada. Se eu permaneço mais tempo com minha chave ligada, né? A partir daquilo ali, eu vou conseguir gerar um maior armazenamento, né? E conseguir transferir ali pelo capacitor do meu circuito. Tá? E aí continua para todo o processo. Aqui ao lado eu coloquei uma curva para que você possa visualizar esse efeito de crescimento, ou seja, ó, a tensão na saída ela vai sempre aumentando à medida que o Dutt Cycle vai aumentando. Veja que esse comportamento ele não é um comportamento que ele é o tempo todo linear, tá? A gente tem uma pequena suavização da curva aqui. Então é preciso ficar atento a isso daí, mas para nível aí da nossa prova, da nossa questão do Enem,
Em síntese, era isso que você precisava saber, tá bom? Espero que esse vídeo, além de ter te ajudado a resolver essa questão, que a questão acho que eu utilizei mais como uma base para a gente ter de fato uma aula de book boost, pelo menos o básico, para que você que já tem aí algum conhecimento de diodo, de eletrônica, veja ampla as aplicações que esses conceitos têm. Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande abraço. Aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações se estiver no aparelho móvel e entrar na nossa comunidade do Telegram. É grátis. O link está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Um grande abraço. A gente se encontra então na próxima resolução de questões.